Olá, bom dia. Quinta-feira, nosso segundo dia aqui de Café com Money. Nosso encontro matinal, né? Toda, ou quase toda, terça e quinta, às 10 para as 8 da manhã. Então, bom, o tema que eu queria comentar um pouquinho hoje, né? Acho que eu abordei de alguma maneira em outros encontros, né? Eu estava falando sobre as desculpas, né, que a gente usa ou para não investir ou para não ter uma boa performance, né? Quais são os principais, né? Quais as mais comuns? Bom, as mais comuns são aquelas tradicionais. Imagino que algum motivo vocês ou quem me acompanha já enfrentou, né? A gente tem falta de tempo, falta de conhecimento, falta de experiência, falta de dinheiro, né? Também é um argumento que a gente usa muito. Essas três desculpas, né, de alguma maneira, primeiro que elas são meio fracas, né, se a gente analisar a fundo. Principalmente porque você pode, em último caso, se você realmente não conseguir superá-las, delegar, né? Então você tem possibilidade de assessores, casa de research, fundos de investimentos, não faltam alternativas, né, para você compensar se elas forem realmente bloqueadores, né, para você ter uma boa performance. Eu acredito que, na verdade, antes de você delegar, você ainda tem alternativas de encurtar esse caminho, né? De fato, primeiro, assim, a questão da falta de dinheiro. Para mim, hoje em dia, é uma falácia, né? Eu costumo dizer, né? O cara que perde com centavos vai perder com 1 milhão, né? Não tem muita escapatória. Os princípios que você incorpora desde o início da jornada, eles vão servir também quando você começar a acumular um patrimônio maior. Lógico, você vai ter mais alternativas, você vai ter outro peso no mercado, né? Mesmo assim, né, quando você falar em peso no mercado, para você de fato fazer diferença, é preciso muito capital, né? Então é uma jornada longa até chegar nesse ponto. Questão de tempo, existem maneiras de simplificar, né, o tempo necessário para investir bem, né? Obviamente você pode chegar no extremo de criar muita complexidade, criar muitos níveis de análise, e no final você encontra muita gente com boas análises e má performance. Então a questão do tempo também é relativa, e junto com ela a questão do conhecimento. Óbvio, né, que você precisa de alguma base, né? Não dá para entrar no mercado zero, né, zerado. Você precisa ter conhecimentos básicos para você não se dar mal. Mas a partir de determinado ponto, aquele conhecimento que você agrega, que sempre vai ser positivo, eu vejo ele como uma diversificação, né, que tem um limite. Sempre vai te agregar alguma coisa, porém, o mais importante você já vai ter alcançado com um conjunto relativamente simples de conhecimento e bom senso. Então, são três desculpas que me parecem fracas, né? Ou você consegue no extremo delegá-las, terceirizá-las, contratá-las. Você pode contratar tempo, conhecimento, e você pode conviver com recursos mais reduzidos no mercado, ou você pode ter alternativas que te simplifiquem a vida. Eu acho que o grande problema está em outras habilidades, né? Eu acho que o lado comportamental, esse sim é complexo. Falo isso depois de ter visto um comentário aí que parece que depois desses dias de tensão, mercado estressado, teve um grande resgate de fundos, né? O que representa esse resgate? É simplesmente um protesto contra a má performance desses fundos? Não, porque a gente está falando de um universo grande, né? E de um mercado que está num momento de queda. O que reflete muito mais é a insegurança do investidor no momento de tensão, reflete muito mais a busca por alternativas mais rentáveis, e nesse momento a gente vê gradativamente a Selic voltando a ganhar protagonismo, e com isso a renda fixa, e a gente vê a falta desses dois elementos comportamentais, que é o que eu vou comentar, né? Paciência e disciplina. As três desculpas anteriores, como eu falei, tem maneiras ou de delegar, ou de terceirizar, né? Ou de você encontrar alternativas que simplifiquem a sua vida. Agora, paciência e disciplina não tem jeito, né? E aí eu venho numa história interessante, né? Quem participou do último Money Talks, né? Do primeiro Money Talks que eu fiz online,
onde eu falei da minha estratégia, eu contei um pouco dessa minha jornada, em que em determinado momento eu comecei a investir em 93, né? Então tem bom tempo aí. E quando eu faço, e tem um momento, né, que eu olho para trás, né, em 2003, e talvez o ponto positivo seja que desde o início eu tinha algum tipo de registro do que eu fazia. E lá por volta de 2003 eu olho os 10 anos anteriores e a impressão que eu tinha é que eu tinha jogado fora 10 anos de investimento. Não jogado fora no sentido de que eu quebrei na bolsa ou algo do tipo. Eu acho que eu sempre fui bastante prudente com as minhas escolhas. Mas quando eu comparava, né, performance de 10 anos com alternativas muito mais simples, como ter deixado o dinheiro na renda fixa, né, o que eu poderia classificar como medíocre a minha performance. Male eu conseguia equiparar ou bater essa alternativa, digamos assim, mais passiva, né, fora de me expor ao risco. E aquilo me intrigava, né? Ali talvez fosse um momento em que eu tivesse abandonado. Teria sido bem mais simples, né? Minha fonte de renda não era o mercado financeiro, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, tinha bom emprego, uma boa fonte de renda. Mas aquilo me intrigava porque, de uma certa maneira, não era só culpa do mercado. Não era só culpa de eu não ter conhecimento, claro, né? De lá para cá eu avancei, eu busquei melhorar em conhecimento, busquei melhorar, ganhei experiência, né? Experiência a gente vai construindo com o tempo, né? Inevitável. Mas tinha alguma coisa que estava errado ali, né? Que não estava funcionando, tinha uma provocação. E quando eu olhava e aí o lado bom de ter controles, né? Quando eu começava a entrar por dentro do que era aquela performance ruim naqueles 10 anos, aí eu começava a entender, né? O problema estava principalmente em falta de disciplina, né? E aí vem olhar, né, nessa perspectiva, olhar as diferentes partes da minha carteira, não só mostrava essa falta de disciplina, mas também colocava a luz sobre algumas partes da minha carteira que sim, tinham boa performance. Alguns pontos que saíam fora da curva, né? Até porque em determinado momento eu começo, aliás, né, ao longo de todos esses 10 anos, o que eu mais fazia era experimentar, né? Aliás, não recomendo, né? Cuidado com esse tempo longo de experimentação. E aí, eu olhando, né, nesses diferentes componentes, eu começo a identificar que, olha, tem sim um ponto de oportunidade. Tem aqui no meio de tudo isso que eu tenho feito, algo que está dando certo. Era um pequeno pedaço da carteira. E ali eu comecei a entender, né, a traçar a rota que eu ia seguir depois. E ali eu comecei a perceber que um dos pontos mais relevantes era uma combinação entre disciplina e paciência. Esses dois elementos eram que me faltavam, e são os elementos que eu comento que, de fato, eles são extremamente desafiadores. Também dá para delegar esses dois elementos? Não dá. Volto ao exemplo do saque, né, do resgate que foi feito, né, nesse período, nessas semanas anteriores a esse vídeo, né, em que o momento estava de queda, mercado apreensivo. O que também faltou ali? Faltou disciplina e paciência. Né? Muito provavelmente, ou aqueles investidores não tiveram disciplina suficiente para mapear aquela oportunidade, para limitar a exposição ao risco, e quando cruzaram com um momento mais complexo do mercado não resistiram, ou faltou a paciência de esperar o momento passar. Então não dá para, mesmo quando eles delegaram, né, essa turma que saiu dos fundos, eles tinham delegado a gestão de uma quantidade de recurso para esses gestores. Ainda assim, eles falharam. Falharam não, né? Pode ter sido uma boa decisão, o futuro vai dizer. Mas do ponto de vista de abandonar o barco quando você tem um momento de tensão, denota que algo faltou de disciplina e paciência. Pode ter faltado lá atrás a disciplina de alocar adequadamente o investimento, de repente o cara foi além do que era a exposição ao risco dele, ou faltou agora, né, de resistir ao momento mais crítico. Aliás, né, se a gente for falar em termos de paciência, esse vai e vem do mercado, ele pode ser
longo, né? Alguns investidores olham para as eleições e não veem risco eleitoral. É verdade que ela é um pouco diferente do que foi 2018, mas o risco está aí, ele está na mesa, né? Não adianta a gente tentar minimizar, né? E, então, ter paciência vai ser ainda mais fundamental. Ainda que não aconteça nada, né? Ainda que seja um ano 2022, um ano muito tranquilo. Mas esses dois elementos, né, disciplina e paciência, são fundamentais. Foi o que, em determinado momento, me levou a compartilhar minha estratégia, né? E um ponto interessante, né? Quando eu começo a divulgar, e nos momentos em que eu divulgo o Stock Snipers, né, que eu convido as pessoas a participarem, a fazerem parte desse grupo de investidores, uma pergunta inevitável, que recorrente é: mas tá bom, se essa estratégia é tão boa, por que você não usa para você mesmo? Né? Meio nonsense você ficar compartilhando, dando as sugestões de compra, venda da sua carteira. Se você ganha dinheiro com ela, faça isso você mesmo. Pois é, a questão, né, o grande erro dessa pergunta é ela mesma, né? Na verdade, eu uso, né, essa mesma estratégia que eu compartilho é a que eu uso aqui no Brasil, na Suíça, nos Estados Unidos, nos mercados em que eu estou presente, que eu participo, é com ela que eu navego. E por que eu compartilho? Né, se eu for olhar do ponto de vista de faturamento, né, quanto que eu vendo de assinaturas, quanto que eu ganho, é incipiente, é muito pequeno. Pode ser que um dia isso cresça, e claro que eu quero, né? Claro que tem um fator aí que me atrai. Claro que amanhã ou depois eu gostaria de ver o Money Maker se tornar, ter um tamanho, um porte muito maior do que é hoje. Mas a verdade é que já são 6 anos, né, compartilhando a estratégia, e em 3 etapas diferentes, né? A primeira, durante 2 anos, eu fiz ela de forma gratuita. Né, então, e anônima. Né, o nome Money Maker ele surge porque eu ainda trabalhava no mundo corporativo e não achava que era legal essa confusão, né, as pessoas acharem, ou as pessoas me seguirem porque eu trabalhava na empresa X ou Y, não seguiriam o André, seguiriam o cara que trabalha na empresa, na grande multinacional XYZ. Ou, pelo outro lado, né, aquelas pessoas dentro da empresa olharem e falarem: mas peraí, o André está com outra fonte de renda. E não era, né, obviamente, o caso. Ali, durante 2 anos, a receita era 0. Né, e, na verdade, minto, né, não era 0, porque o grande ganho, quando eu decidi escrever o blog Money Maker, era justamente ganhar essa disciplina que me faltava. Talvez para você o caminho seja outro, né? E, aliás, nem todo mundo vai optar por escrever e compartilhar a sua jornada só para ganhar disciplina, apesar que é um benefício em tanto. Cada um vai ter a sua maneira de ganhar disciplina e paciência. A minha, de uma certa maneira, foi essa. Quando eu escrevia e compartilhava os movimentos da carteira, a estratégia, eu me obrigava a segui-la, né? Então não dava para eu ficar inventando outras loucuras, porque um erro que eu notei, né, quando eu olhava lá naqueles 10 anos, né, de investidor, um grande erro que eu tinha era esse, era tentar de tudo. Um dia eu estava comprando pozinho, no outro dia eu estava comprando small caps, depois eu não dava nem tempo para aquela tese se confirmar, já tinha vendido. Esses movimentos erráticos que marcaram boa parte desses 10 anos, né, que eu comentei que eu praticamente joguei fora, eram por isso, falta de disciplina. Aqui eu já reforcei mais de uma vez, né, nas nossas conversas, não tem um caminho único. Mas o caminho do investidor A é o melhor, do investidor B é o melhor. Não. Foi melhor para ele naquele momento e com aqueles objetivos. Pode ser que o seu coincida com aquele investidor, e aí vale a pena seguir aquela estratégia. De qualquer maneira, né, a experiência de outros investidores, ela te ajuda, em alguns momentos não a copiar exatamente, né, às vezes não é o seu perfil, mas a tirar alguns insights. Né, quando eu olho para trás, para aqueles 10 anos jogados fora, entre aspas, né, olhando em retrospectiva, não foram jogados fora. Foram 10 anos em que eu bati a cabeça, quebrei algumas ideias que não funcionavam, trouxe outras, observei o mercado, estudei
e consegui encontrar o meu caminho. E mesmo quando encontrei, né, naquele 2003, mais ou menos, quando eu encontro o caminho, eu ainda noto que, mesmo sabendo o que eu tinha que fazer, eu não fazia. Não é uma coisa... Pensa em fazer uma dieta. Né? Você tem... eu preciso dizer que você tem que reduzir a sua alimentação para perder peso, ou tem que fazer mais exercícios para ter uma vida mais saudável? Não. É meio que senso comum. Todo mundo sabe isso. Né? Alguns com mais detalhe, outros com menos, mas o princípio está lá. Agora, será que todo mundo segue? Não. Na verdade, uma minoria. Né? Esse exemplo do perder peso é bem interessante, porque ele é um paralelo muito bom com o mundo dos investimentos. No mundo dos investimentos, se eu abrir aqui a live e perguntar, vocês vão soltar um monte de conceitos que são quase que lugar comum. Né, meio óbvios, né, que a gente tem, vamos comprar na baixa. É legal, mas tem um monte de gente aí vendendo na baixa, que saíram dos fundos. Quando você sai de um fundo, você na prática está vendendo na baixa. Né? E aqui não estou defendendo o fundo, nem de repente tem fundos ruins ali que justificaram realmente a saída. Né? Não vou generalizar. Mas o comparativo é curioso, né? Interessante. Dieta, se eu falar para você, evite comer gordura, reduza o consumo de carboidratos, lugar comum. Será que você segue? Talvez uma minoria. Né? Então, o ponto, né, fundamental é justamente a disciplina. Quando eu olhei para trás e vi aqueles 10 anos, eu consegui identificar onde estavam as oportunidades, porém, eu ainda percebia que eu continuava cometendo erros, eu continuava caindo na tentação. Eu sabia que eu precisava parar de comer carboidrato, porém, no primeiro momento que eu cruzava com uma boa pizza, um hambúrguer, etc., lá eu caía de novo. É muito tentador, né? O nosso lado comportamental é difícil de lidar. Por isso que eu resolvi em determinado momento, acho que foi 2000 e... Levou um tempinho para eu me dar conta disso, mas eu começo a escrever, foi uns 6 anos já de Moneymaker. Hoje a gente está em 2021, então foi lá por volta de 2014, 2015, por aí, por volta de 2015 que eu começo a escrever e de fato formatar a minha estratégia. Né? Eu já tinha ela desenhada, percebi que faltava disciplina, continuava cometendo alguns erros e a partir dali eu começo a jornada Moneymaker. Esse é o principal objetivo de eu compartilhar a estratégia. Eu brinco que o meu assinante principal, né, que começou lá, e ele não me pagava nada naqueles 2 primeiros anos, era eu mesmo. Então o meu objetivo era atender um único investidor, eu mesmo, né, e ganhar disciplina. E também, lógico, né, quando você começa a focar num caminho, você começa a melhorar esse caminho. É aquele cara, né, imagina a trilha. Né, você tem uma trilha no meio da floresta, no meio do mato. Se você passa só uma vez naquela trilha, o mato vai abrir o caminho, vai ficar marcado, mas logo se fecha de novo. É a repetição. Né? Quanto mais vezes você passa por aquela trilha, mais o caminho vai se formar. Até o momento que você não vai ter mais mato naquele caminho que você faz todo dia. Virou quase que terra batida. Até o momento em que você para e pensa, peraí, já que eu estou caminhando todo dia por esse caminho, por que eu não faço eu não pavimento esse caminho? E é mais ou menos isso com a disciplina. A repetição te leva a abrir esses caminhos, né? Abrir essas trilhas. A repetição, o pisar todo dia no mesmo caminho, faz com que o mato deixe de crescer naquele trecho. E depois de um tempo, você começa a se dar conta que tem melhorias a fazer. Então, num primeiro momento, eu começo a compartilhar para fazer essa trilha, para ganhar essa disciplina. No segundo momento, eu começo pela repetição, por fazer aquilo constantemente e por também ter essa visibilidade, né, que você acaba não querendo pagar mico. Então, óbvio, você quer melhorar a performance. Então você começa a olhar para aquela estratégia original e melhorar, e ajustar, e a pavimentar o caminho, pavimentando o caminho da sua jornada, da sua trilha. De uma certa maneira, é isso que você precisa para ganhar disciplina. Você precisa ter um elemento que te cobre, né? O que te faz... De repente não é escrever um blog como eu fiz. De repente para você é
compartilhar com a sua esposa ou com o seu cônjuge, né, a sua performance. Transforma ele no seu cotista. Imagina se ele vai ficar feliz com a sua má performance. E aí você vai começar a se obrigar, porque um grande problema, né, quando a gente investe em ações ou em qualquer outro investimento, é que é uma jornada meio solitária. Se você não é um gestor de um fundo que tem alta visibilidade, o que acontece é que você tem um grande risco de fechar uma bolinha com o seu recurso que você separou para aquilo, como o cara que joga, né, que vai apostar em cavalo e quando volta, aí ganhou ou perdeu. Não, vai tudo bem, empatei. Na verdade, perdeu dinheiro. Então, dar visibilidade é fundamental. Para mim foi fundamental. O Moneymaker cumpriu essa etapa lá atrás, 2 anos gratuito, depois 2 anos numa produtora de conteúdo também, aí já sendo remunerado, e agora nessa minha jornada solo, né, entrando aí no 5º ano. Talvez para você não seja o blog, talvez para você a disciplina esteja em compartilhar com alguém de casa. Imagina, né, se você toca sozinho dos negócios, dos investimentos da família, imagina você ter o marido, a esposa, um filho, um neto que te cobre pela performance. E você, uma vez por mês, tem que ir lá e apresentar os resultados para ele explicar por que você foi bem ou foi mal, explicar as suas movimentações. É muito conveniente quando não tem ninguém olhando, né? Você joga para debaixo do tapete, tudo bem, esse mês foi ruim, faz de conta que não aconteceu, ano que vem, mês que vem, eu melhoro. E assim vamos pedalando, e vamos pedalando. Então, esse foi um grande objetivo, né? Ter disciplina. Na decorrência disso, melhorar a estratégia, que é a história da trilha, da picada no mato, né? Quanto mais vezes você caminha por aquela mesma rota, o mato vai baixando até que ele deixa de existir. E em determinado momento, você criou a disciplina. Você foi repetitivo. Meio chato isso, né? Mas é isso. E depois de determinado momento você começa a perceber o que dá para melhorar nesse caminho. Opa, posso pavimentar, vamos melhorar então. Quando você está focado, né? Quando qualquer caminho te serve para chegar no seu destino, ou quando cada dia você escolhe um caminho diferente, nenhum deles vai formar a trilha. Nenhum deles, né? Vai baixar um pouquinho o mato, mas depois volta a crescer e você já foi escolher um outro caminho. Nenhum deles você vai perceber o que dá para melhorar, porque você não depende daquele caminho, você não repetiu ele a ponto de perceber as deficiências e as fortalezas daquele caminho. Então, reparou essa metáfora do caminho, como ela é relevante? Durante 10 anos eu tentava chegar no mesmo local, existem vários caminhos, investindo é assim, existem várias rotas, só que cada dia eu escolhia uma rota diferente. Um dia eu ia pelo caminho A, um dia outro eu ia pelo caminho B, e nunca eu conseguia ganhar a visibilidade daquele caminho como eu gostaria. Ele nunca ficou pavimentado. Até o momento que eu parei, eu tinha conseguido registrar as operações, eu tinha uma visibilidade das rotas que eu escolhi, mínima, pobre ainda naquele momento, mas eu consegui olhar e falar, peraí, aquele caminho ali, ele serve para mim. Talvez aquele lá vai ser minha aposta. E foi o que eu fiz. Então a pergunta, né, por que eu compartilho a estratégia? Se ela é tão boa, eu deveria guardar para mim e ficar isolado. Por isso, né, porque eu precisei compartilhar. Foi o único caminho que eu encontrei para ter disciplina e melhorar a estratégia. Então eu comecei para um único investidor, eu mesmo. Então foi pensando em mim que eu comecei a compartilhar e hoje continua sendo assim, né? Até hoje eu continuo fazendo, escrevendo e compartilhando por esse motivo original. O que aconteceu ao longo do tempo, né, e mais recentemente, é que eu descobri um outro valor do que eu faço, reconhecimento, né? Então, se é legal ter disciplina porque eu melhoro a estratégia, se é legal melhorar a estratégia porque eu ganho performance, eu percebo que também é legal compartilhar porque isso agrega valor. Tem pessoas que veem valor naquilo que eu faço e eu posso crescer, né? Se hoje o Moneymaker é um grupo pequeno de investidores que me acompanham, que confiam nas minhas sugestões,
Muitas vezes eu olho para isso e penso, cara, esse é o dia 1 apenas. Ah, André, mas você já está há 5 anos na jornada. Sim, etapas diferentes. Né? E esse grupo de investidores, ele pode ser, e eu acredito que vai ser, a semente de algo muito maior. Né? Então, esse é um prazer legal, é um prazer bacana. Né? Ele combina muito, se no primeiro momento era para disciplina, no segundo era para melhorar a estratégia. Agora, eu vejo que tem algo interessante, tem pessoas que valorizam aquilo que eu faço, que ganham com aquilo que eu faço. E um erro, né, também que a gente costuma imaginar, tá, mas se mais gente usar a estratégia, ela perde o efeito. Como assim perde o efeito? Né? Como eu falei, né, existem N caminhos para investir. Existem N rotas. Nem todo mundo vai se adaptar com a minha estratégia. Quantos já entraram e já saíram do Stock Snipers? Vários. Né? E continuo meus amigos, continuo acompanhando eles à distância. São pessoas que, por algum motivo, entenderam que o meu perfil é outro. A mesma coisa que eu fiz lá atrás. Quantos caminhos que eu experimentei não poderiam ser muito bem sucedidos para outros investidores? Né? Então, ter essa visibilidade é importante. Faça um período de experiência, mas comece, depois dessa experiência em que você vai acumular conhecimento, você vai escolher mais ou menos os caminhos que você prefere, 1, 2, não muitos, talvez seria o ideal, ou uma combinação de alguns que você gostou e construir o seu caminho. Foque no que realmente vai fazer a diferença. Disciplina e paciência. Lembra da metáfora do caminho no meio do mato, né? Você vai experimentar vários, você vai escolher um que é mais adequado para você, seja porque seja mais fácil de seguir, ou pelo contrário, por ser mais difícil te desafia mais e te interessa, e você quer realmente estar exposto a um desafio maior, seja porque ele chega mais rápido ou mais devagar ao objetivo que você quer, enfim. Escolheu esse caminho, você usou tempo para experimentar outros e para ganhar conhecimento, parta então para dar foco naquele caminho que você escolheu. Né? Foca em construir esse caminho, em primeiro repeti-lo, depois começar a pavimentá-lo. E aí sim você vai, claro, né, em algum momento você vai olhar para o caminho do vizinho. Né? De novo o comportamental jogando contra a gente. Será que o dele realmente é tão melhor que o seu? Ou será que sendo melhor é porque ele já está há muito mais tempo nessa caminhada? Né? Então tem um monte de elementos que você não viu do início da caminhada dele até agora. Né? Foca naquilo que te atende. Né? Talvez o caminho dele não te atenda. Né? Talvez você não consiga seguir pela rota que ele construiu. Né? Para ele é fácil, mas para você pode levar para um destino diferente do que você quer. Então aqui eu comecei o nosso Café com Money de hoje justamente com dois insights, né? Ter lido sobre essa saída de fundos, né? Essa reflexão sobre por que as pessoas abandonam, né? Por que falta disciplina, por que falta paciência para as pessoas. Lógico que nesse mundo dos fundos, ou melhor, dos investimentos, nessa saída, né, nessa informação que eu vi da saída de investidores, tem outros motivos. Né? Claro que tem o investidor que não está satisfeito, que realmente não está sendo bem atendido por aquele fundo, tem um investidor que já tinha plano de sair, coincidiu de ser agora, mas quando você vê uma subida tão expressiva em determinado momento, em determinada janela, isso reflete mais do que uma característica de um investidor ou outro. Né? É um movimento mais sincronizado. E nisso a gente vê o lado da taxa de juros subindo, então sim, é um fator, e você vê também essa característica do ser humano, falta de disciplina, falta de paciência. E aí eu lembrei da minha história, né? Então eu aproveitei para responder essa pergunta tradicional: se a sua estratégia é tão boa, por que você
compartilha. E é justamente, né, foi justamente por ser o caminho que eu encontrei para ter disciplina. Lá atrás, lá no meu ponto de virada, ou pelo menos no momento em que eu encontrei a minha rota. Né, que eu falei, pera, esses 10 anos que eu joguei fora, entre aspas, eu preciso reverter, né, eu não posso continuar experimentando. Eu tenho que escolher a minha rota e fazer com que o caminho seja aberto, né? Então é isso. Pessoal, depois, como sempre, eu subo esse vídeo da nossa live lá no YouTube. Então quem assistiu só uma parte, quem chegou depois, ou para quem o horário das 10 para as 8 é ingrato, eu lembro quando eu trabalhava, era justamente o horário que eu estava na rota para o escritório. Então era impossível assistir uma live num horário tão ingrato quanto esse. Mas para mim agora, que trabalho de casa, que tem uma outra jornada, é o melhor horário. Então 10 para as 8, toda terça e quinta, ou quase toda, eu estou aqui, e depois você pode ver esse mesmo conteúdo lá no meu canal no YouTube. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos juntos!